Oi, pessoal, tudo bem? Essa então é a primeira aula da disciplina de estrutura de dados do módulo do semestre 4 do curso de Ciência da Computação. Eu troquei a câmera, coloquei o quadrinho da câmera para cima, que eu acho que vai atrapalhar menos. Bem, pessoal, então nós vamos estudar também, né? Outra disciplina que eu vou trabalhar com vocês é a disciplina de estruturas de dados 1. Vocês vão ter duas disciplinas de estrutura de dados. Essa primeira está focada em estruturas de dados que vão atuar em memória e depois e algoritmos também, né? E depois a segunda é o foco são estruturas de dados em disco, né? Em memória secundária, né? A gente fala disco, mas hoje em dia a gente tem SSD, né? Que tá se tornando muito popular e outros algoritmos também, tá bom? Então, pessoal, a logística da disciplina é a mesma das de linguagens formais. Eu vou explicar porque pode ser que tenha gente que está fazendo essa e não está fazendo a outra, tá bom? Três avaliações teóricas. Ó o bocejo começando já. Três avaliações teóricas. Pode ser que seja menos, tá? Então o nosso máximo aí vão ser três avaliações teóricas. Conjuntos de exercícios à mão e ou de implementação e projetos envolvendo implementação. Nossa equação aqui, né, para calcular a média é a mesma. É o somatório de tudo isso aqui. E o que é isso aqui? É metade de uma prova mais metade da nota de uma prova mais a outra metade da nota da prova vezes um peso, que esse peso aqui, que vai dar esse peso? É a média dos exercícios dividido por 10. Então, se você tem uma média de exercícios 9 por 10 dá 0,9. Então, você tem 90% da segunda metade da nota da prova. Então, é aquela história, né? Eu quero forçar vocês a fazer exercício. Quando você fizer uma prova, metade da nota é sua, a outra metade você obtém fazendo exercícios. Dependendo da quantidade de provas que a gente fizer, o peso para calcular essa média ponderada aqui vai depender dessa quantidade de provas. Então, se eu tiver duas provas, é essa primeira parte vezes meio e depois o somatório, né, com a outra metade vezes meio. E assim por diante, com a outra parte vezes meio. Tá bom? Se for 5, se for 4, se for 3, se for uma, né? Isso aqui não vai mudar. E projetos, tá bom, pessoal? Igual a outra disciplina. Se não der tempo de eu propor nenhum projeto um pouco mais elaborado, a gente tira esse componente. Mas provavelmente vai dar, pelo menos um a gente vai fazer. Então, que a nota desse projeto ou dos projetos vai influenciar nesse somatório? Vai influenciar em tudo. Se você não fizer projeto nenhum, você vai ter zero aqui nessa média das notas de projeto. Zero dividido por 10 dá zero. Zero vezes as notas que você tirou, zero. Você fica sem média. Tá bom? Então, os projetos são para obrigar vocês a fazer os projetos. Tá bom? Infelizmente, assim, eu sei que não vai ter nenhum caso de, de não querer fazer as atividades, né? Mas é bom que esteja assim, porque eu acho que vale a pena e, de certa forma, força vocês aí, motiva vocês, vamos dizer assim, a fazer as atividades, tá bom? Então, a nomenclatura é a mesma da outra disciplina. M é a média, A é a nota de avaliação, E é a nota da lista de exercícios, das listas, né, de cada lista, né, E1, E2, E3 e assim por diante, e P são as notas dos projetos e novamente podemos mudar os critérios durante a disciplina para podermos aproveitar melhor o tempo, tá bom? Muito bem, bibliografia, pessoal. Esses três livros aqui são os principais, tá? O que eu vou adotar vai ser esse livro aqui. Esse livro de algoritmos, na minha opinião, ele é um dos melhores, se não o melhor, tá? Eu gosto muito desse livro aqui de algoritmos, do Sedgwick e do Wayne. Ele é muito bem explicado, tem muito exemplo, tá? Tem muitas atividades, muitos exercícios, coisas muito bem diferenciadas mesmo, tá? O livro Algoritmos, Teoria e Prática, que é o livro do Cormen, que esse livro aqui ele é meio que a referência, o texto base
para disciplinas de estrutura de dados. Eu gosto dele, só que ele tem uma pegada mais matemática, tá? Ele é importante, vocês podem usar ele como referência, mas o que eu vou estar usando é esse aqui. E tem o livro do Goodrich, que é Algoritmos, Estrutura de Dados e Algoritmos, que também é um livro bom, tá? Esses dois aqui vocês vão encontrar na biblioteca, esse aqui não, tá certo? Eu vou passar para um dos colegas de vocês uma cópia desse livro aqui que eu comprei, tá certo? Só que eu gostaria de pedir para vocês que vocês não espalhassem essa cópia, tá bom? Vocês usam, terminou de usar, terminou a disciplina, vou confiar que vocês vão apagar o arquivo, tá bom? Na outra disciplina eu não comentei, mas eu vou comentar agora uma coisa que eu pensei hoje. Quem tiver a possibilidade, tiver a situação financeira e puder comprar algum livro, eu recomendo que vocês comprem, tá, pessoal? Como aí cientista da computação, que vocês tenham pelo menos um livro-texto base de cada disciplina de computação. É lógico, as disciplinas que vocês gostarem mais, porque às vezes tem disciplina que a gente simplesmente não gosta, né? Agora que eu tô vendo que eu esqueci de colocar a quantidade total de slides aqui, depois eu conserto, tá? Transparência. Esse livro aqui é um livro muito bom, tá? Ele é de 2011. Eu não sei se tem previsão para uma nova edição, porque demora um pouco as edições desse livro aqui de algoritmos. Mas é um livro muito bom. Eu acho que vale a pena investir nele. Tudo bem? Muito bem, pessoal. Então, estruturas de dados, né? A gente vê o nome dessa disciplina, eu não entendo porquê. Na maioria das vezes a gente vê o nome dela errado. Estrutura de dados. A gente não estuda uma estrutura só, a gente estuda diversas estruturas de dados, né? E vocês já vêm utilizando algumas delas. A mais básica que tem, a estrutura de dados mais primordial, vamos dizer assim, nas linguagens de programação, é a variável, tá bom? Olha lá, a variável é usada para representar dado e as operações que estão associadas a ele. Então, se é uma variável inteira, eu posso fazer soma, subtração, multiplicação, divisão, não é isso? Outra estrutura, o array. O array tem um tipo fixo, ele tem um tamanho, não é isso? Normalmente indexado em 0 e a última posição é o tamanho do array menos 1, né? E vocês certeza que vocês viram em programação orientada a objetos, pelo menos a estrutura de dados lista, né? Que aqui nessa disciplina a gente vai ver como implementar, como criar uma lista de verdade ao invés de usar uma pronta, tá bom? Na prática, vocês vão implementar essas estruturas de dados no mundo real? Não. Vocês, normalmente, as linguagens de programação que a gente utiliza, elas já têm essas estruturas de dados implementadas, prontas para uso, testadas e funcionando corretamente, tá bom? Só que é importante, do ponto de vista do cientista da computação, entender como essas estruturas funcionam, para entender também onde que elas são aplicadas, quais os problemas que elas auxiliam na resolução, tá bom? Então, novamente, estrutura de dados são representações de dados e suas operações associadas. A gente vai estar sempre preocupado também com as estruturas de dados em permitir que as operações que elas vão executar, elas sejam feitas da forma mais rápida possível. A gente está sempre preocupado com isso, vocês perceberam? Sempre a nossa preocupação primordial é desempenho, né? É velocidade, fazer com que um algoritmo execute da forma mais rápida possível. É lógico que isso é uma característica que é inerente ao algoritmo, mas eu estou falando, por exemplo, resolver um problema com dois algoritmos distintos. Tem um algoritmo melhor e um pior, a gente vai preferir sempre o melhor do ponto de vista de tempo e às vezes do ponto de vista de espaço. Lembrando, né, que tempo é tempo de processador, né, o tempo que aquilo ali demora para executar no processador, e não o algoritmo como um todo, né, sim as partes críticas dele. Vocês devem ter aprendido isso com o professor Breno. E a parte em relação ao espaço, a gente está falando do espaço que esse algoritmo, espaço em memória, né, que esse algoritmo precisa para ele ser executado. O merge sort, por exemplo, que vocês já viram,
ele precisa, numa implementação dele mais básica, ele precisa de espaço proporcional ao dobro do tamanho da entrada. Não é isso? Porque eu preciso de um array auxiliar para poder fazer a intercalação dos dados, né, que é o merge. Mas a gente vai ver uma revisão hoje de tudo isso, tá bom? O que a gente vai ver então nessa disciplina, pessoal, do início ao fim? Conteúdo programático. Estruturas de dados lineares, arrays, pilhas, filas, decks e listas, tá certo? Vários tipos de implementação. Array a gente já conhece, né? Normalmente as linguagens de programação fornecem essa estrutura. Mas pilha, fila, lista e deck, a gente vai ver como implementar, algumas ideias de implementação, implementação encadeada, implementação em array, a gente vai ver todos esses detalhes depois, tá bom? Então essas são as estruturas lineares. Depois a estrutura de dados não lineares, árvores, em especial as árvores binárias, depois as árvores binárias de busca, depois as árvores binárias de busca balanceadas e os percursos, como eu trafego dentro de uma árvore para processar os dados dela, certo? Tabelas de dispersão, e aí a gente vai ver alguns 2 ou 3 tipos de ordenação que são ordenações lineares, elas são proporcionais ao tamanho da entrada. Nas ordenações comparativas que vocês viram até agora, o melhor desempenho eram desempenhos lineares logarítmicos, né? Era o n log n. Aqui estão vendo? Eu não tenho a parte do log, então essa aqui é um pouco mais rápida. Só que elas não são ordenações que envolvem comparação. São ordenações para problemas específicos em alguns domínios, tá certo? Só que a gente vai dar uma olhada nelas. Os heaps que vocês já viram, um tipo de heap específico, né, que é o heap binário, provavelmente o heap máximo para fazer heap sort, para implementar o algoritmo heap sort. Mas a gente vai ver aqui as variações mínimos, máximos, mínimos e mínimos máximos. A gente vai implementar o heap mesmo como estrutura de dados, tá? Inserir dado, remover dado e assim por diante. E grafos. Grafos, implementação, implicações das possibilidades de implementação que podem ser feitas, os digrafos, que são os grafos direcionados, grafos ponderados, que são os grafos que têm algum atributo associado às arestas, normalmente um valor, né? Então ele tem um peso ali, a gente chama de peso esse valor, e algoritmos em grafos, busca em largura e busca em profundidade, que vocês já aprenderam, né? E depois algoritmos que envolvem esses algoritmos fundamentais, que vocês também já viram, eu acho que foi o algoritmo de Prim, né? Então a gente vai ver 3 algoritmos aqui, algoritmo de Kruskal, algoritmo de Prim-Jarnik, os dois são para geração da árvore geradora mínima do grafo, depois a gente vai ver também esse conceito, e o algoritmo do Dijkstra, de menor caminho, algoritmo para calcular menor caminho em grafo, tá bom? Eu não lembro se vocês viram isso também na disciplina. Bem, pessoal, deixa eu só dar uma olhada. A gente vai demorar um pouquinho mais nessa aula para a gente fazer uma revisão destes tópicos aqui, tá? Então eu vou alternando entre as janelas com fundo preto. O que a gente vai ver primeiro? Depois eu vou abrir essas coisas aqui, tá? Anotação assintótica e crescimento de funções. Muito bem. Então, lá na disciplina de projeto e análise de algoritmos, vocês estudaram vários algoritmos e analisaram eles e definiram, né, encontraram funções que representam o crescimento desses algoritmos do ponto de vista de tempo de processamento, né? Então, notação assintótica e crescimento de funções.
Assintótico, pessoal, está associado à ideia de que a entrada do algoritmo ela tende ao infinito. Então a gente quer uma função que represente, né, a execução do algoritmo para qualquer tipo de entrada, né? Antes de falar das ordens específicas, né, vocês viram que... vou tentar fazer bonitinho aqui. Primeira coisa das notações assintóticas. Então imagina que eu tenho uma função aqui. Eu vou colocar ela... Opa! Não começa no negativo, né, gente? Porque são funções de tempo, né? Então o tempo só pode ser positivo. Imagina que a função é essa aqui. A minha t de n. Né? Lembram? Eu quero ver quantas comparações o algoritmo merge sort faz. Então você analisa tal, o t de n, né? Para depois encaixar numa ordem de crescimento. Bem, se essa minha função ela é delimitada superiormente por essa função aqui em azul, vamos chamar ela de g de n, eu posso dizer que t de n é O de alguma coisa, certo? O de g de n. O de g de n. Certo? Por quê? A notação O, ou Big O, ou Ozão, isso aí O é a letra ômicron do alfabeto grego, tá? Essa notação O tá me dando um limitante superior. Que função limita superiormente a minha função que eu estou estudando? Aqui eu coloquei as duas saindo da origem, mas poderia ser a g de n cruzando aqui, que é aquela definição, né? Eu posso falar que t de n é O de g de n a partir de um ponto inicial, de um n0, lembram disso? O Breno, eu tenho certeza que o Breno passou isso para vocês. Essa função que pode estar cruzando aqui, tá? Normalmente vai estar. Então, t de n é O de n quando t de n é limitado superiormente por uma função. Só que t de n também pode ser limitado inferiormente por outra função. Vou chamar de h de n. Quando eu quero falar que t de n é limitado inferiormente por uma função h de n, eu digo que t de n é notação ômega feio, ômega g de n. Então, essa notação quer dizer o quê? A minha função t de n ela é limitada inferiormente por uma função g de n. Então, posso dizer que ela é dessa classificação, tá? Ainda tem uma terceira, né? Eu vou falar das mais importantes, que são as em maiúsculo, né? Tem as em minúsculo também, mas eu vou falar das mais importantes, as que a gente vai usar mais, que vão aparecer mais, né? Que é quando eu tenho uma função que limita, não a mesma função, mas duas funções que têm o mesmo crescimento, que limitam t de n. Tanto superiormente, eu vou chamá-la de I1 de n, quanto inferiormente, vou chamar de I2 de n. Quando eu tenho uma função que tem o mesmo crescimento, que limita superiormente t de n, e eu tenho uma função com o mesmo crescimento da outra que limita inferiormente t de n, então quer dizer que t de n não tem como escapar. Ela é aquilo ali e pronto. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: eu posso ter um t de n onde o O dele é cúbico e o ômega é quadrado. Quando eu tenho isso aqui, tanto a de cima quanto a de baixo tem a mesma ordem de crescimento. Então, o que a gente usa para denotar isso é a letra θ. Θ de g de n.
Eta maiúsculo, tá bom? Então, limitante superior, limitante inferior e limitante superior e inferior, tá bom? Essa aqui normalmente a gente quase não vê. O que a gente mais vê é o O de N e o θ de N. O O de N, normalmente nos materiais que a gente lê, que a gente estuda, ele fala assim, ó, a gente usa-se muito o O de N porque ele é o limitante superior e ele é bom para demonstrar para o pior caso daquele algoritmo qual que é a pior coisa que pode acontecer, né? Enquanto o θ de N é quando o algoritmo, independente do estado dos dados que estão entrando, por exemplo, o merge sort, ele não vai ser diferente. Ele sempre tem um crescimento n log n, tá bom? Lembraram disso? Tá, eu acho que disso aqui é isso que eu queria falar, né? Bem, recursão, pessoal. E já amarra também com a ideia de recorrências. A recursão, tanto a recursão quanto a recorrência, a ideia é recorrência, né? Vamos falar da recorrência primeiro. Se eu tenho uma função t de n, que ela é definida do lado direito dela, como, sei lá, t de n mais 1, estou inventando, tá? Para n menor que 10 e 0 para n igual a... Aqui, só que aqui eu preciso mexer aqui, né? Senão não vai parar nunca, né? T de n menos 1 mais 1 para n maior que 0 e 1 para n igual a 0. Então, essa função, ela é uma recorrência, porque do lado direito da definição dela, ela aparece novamente. O que essa função aqui faz? Por exemplo, se eu passar... É meio inútil, né? Mas é só para a gente entender o conceito. Se eu falar t de 5, quanto que é t de 5? T de 5, o n está entrando como 5, ele é maior que 0? É. Então, eu tenho t de 4 mais 1. Não é isso? Só que o t de 4, eu tenho o quê? Que ele é t de 3 mais 1. E o t de 3? Eu tenho que é o t de 2 mais 1. E o t de 2? É o t de 1 mais 1. E o t de 1? É o t de 0 mais 1. E o t de 0 é igual a 0. Opa, igual a 1, perdão. Cheguei na base, né? Da indução aqui. Então, vejam só, o que essa função aqui vai retornar, né? T de 0 é 1, então vem 1 para cá. T de 1 é 1 mais 1. Vamos trocar a cor. 1 mais 1, que dá 2. 2 mais 1 dá 3. 3 mais 1 dá 4. 4 mais 1 dá 5. Então, T de 5 igual a 5. Certo? Então, isso aqui é uma recorrência. Na programação, nas linguagens de programação, a gente chama essas funções que se repetem do lado direito. E outra coisa, recorrência pode ser desigualdade também, né? Não precisa ser só equação, pode ser inequação também. Lá nas linguagens de programação, isso de uma função aparecer, ser definida em termos dela mesma, a gente chama de recursão, né? Então, se eu fosse implementar essa função aqui, t de n em Java, ou qualquer outra linguagem, né? Vamos fazer aqui rápido, quase um pseudocódigo. Seria o int t de n, int n. O que eu faço? Se n maior que 0, return t de n menos 1 mais 1. Pode ter o else aqui ou pode pôr um return direto aqui. Porque se entrar um n aqui, a gente não está especificando o domínio, né? Mas aqui são os positivos, né?
os inteiros positivos, com o 0, né? Return 1. Então, essa aqui seria a implementação dessa recorrência, na forma de um método, de uma função recursiva, né? Aí, pessoal, falando de recorrências, eu não vou entrar em detalhe, até não está aqui, não coloquei, vem o teorema mestre, né? Que é meio que um algoritmo para depois de você resolver uma recorrência, você conseguir saber qual que é a ordem de crescimento daquela função, certo? Não vou entrar em detalhe, tá bom? E aí a gente começa, eu vou falar de algoritmos de busca, de algoritmos de ordenação, grafos. Vou falar de tudo, vai? Vamos lá, vamos com calma. Algoritmos de busca. Vocês devem ter visto dois. O sequencial e o binário. Qual que é o algoritmo de busca sequencial? Eu tenho uma estrutura linear, um array. Eu quero pesquisar por uma chave, por exemplo, o valor 9. E eu tenho dentro do array os valores, esses valores. Para eu encontrar o 9 dentro desse array, eu tenho que percorrer posição por posição, verificando se o valor que eu estou buscando está contido em alguma posição. A gente olhando aqui dá para saber que está nessa posição aqui. Então, eu vou percorrendo, vou andando esse array. Se eu encontrar, eu retorno a posição. Se eu passei o array inteiro e não encontrei, normalmente a gente retorna -1, porque não existe posição -1 no array, pelo menos em Java, né? Em Python você consegue usar posição negativa, né? Você consegue, usando índices negativos, você anda ao contrário dentro do array, né? Mas em Java um negativo não é uma posição válida. Bem, a gente sempre vai tentar amarrar agora com a parte de análise. No pior caso, qual que é a ordem de crescimento da busca sequencial? Ela é proporcional ao tamanho da entrada, não é isso? Porque qual que é o pior caso? O pior caso é se eu não encontrar. Eu vou ter que percorrer o array inteiro para dizer que eu não encontrei. Então, o crescimento da, vamos chamar de BSEC, N, um array, né? É o de N, certo? A busca binária, vocês sabem que ela é muito mais rápida, né? Por quê? Eu vou dividindo o array em 2 para eu encontrar o valor. Só que, restrição, o array tem que estar o quê? Ordenado. Então, vamos pôr aqui 7 não, vamos começar com um número menor, né? -3, -2, 0, 1, 7, 8, 10 e 15. Bem, se eu quiser buscar pelo valor -2, o que eu teria que fazer? Lembra do algoritmo? Eu calculo o meio, então se eu tenho a posição inicial aqui na primeira posição, 0, eu tenho a posição final aqui na última, que é o 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Calculo o meio é o início mais o fim dividido por 2, que dá 3, a divisão inteira, né? Então lá na posição 3, eu vou verificar se o valor que eu estou procurando, o que eu falei mesmo que era, -2, o -2 está nessa posição? Não. Aí que vem a importância de estar ordenado. -2 é menor, maior ou igual a 1. Se for igual, quer dizer que eu encontrei. Ele é menor. Então, eu vou para o lado esquerdo. Então, eu invoco recursivamente. Não precisa ser recursivo também esse algoritmo, tá? Dá para implementar ele de forma iterativa, é bem tranquilo também. Eu vou para o lado esquerdo, atualizando na chamada que eu for fazer, que agora, nessa chamada, o início é a posição 0 e o fim é a posição 2, que é exatamente o meio -1. Se tivesse ido para a direita, eu começava no meio mais 1 e o fim da chamada anterior, tá? Ou do recorte anterior. Bem, faço a mesma coisa. Qual que é o meio aqui? 0 com 2 dá 2 dividido por 1. Opa, perdão. 2 dividido por 2 dá 1. O meio é a posição 1. O -2 está na posição que eu estou olhando, que eu estou verificando, está. Então, quer dizer que eu encontrei o valor. Muito bem. Qual que é a ordem de crescimento desse algoritmo no pior caso? O pior caso seria se eu não encontrasse nenhum elemento. Não é isso? O que ia acontecer? Se eu tenho um array, por exemplo, de 16 posições, eu vou ter que decidir se eu vou para a esquerda ou se eu vou para a direita se eu não encontrar na primeira. Então, eu vou ter um pedaço de 8.
Nesse pedaço de 8, se eu não encontrar o que eu estou procurando, eu vou ter que ir para a esquerda ou para a direita, que vai ser 4 posições. A mesma coisa, se eu não encontrar, eu vou para a esquerda ou vou para a direita e eu vou ter mais 2. A mesma coisa, se eu não encontrar, eu vou para a esquerda ou vou para a direita e eu vou ter 1. E aqui é o pior caso. Muito bem, não encontrei, mas não tenho nem mais a esquerda nem mais a direita. Quer dizer que eu não achei mais ninguém. Muito bem, quantas vezes eu comparei e decidi? Então, 1, 2, 3, 4, 5, certo? E nessa aqui eu já não encontrei, não é? Então vejam só, se para peraí, vou chamar de busca binária. Se a minha busca binária de n se o meu n for 16, bb de 16, quantas vezes eu tive que fazer essa divisão? Dividir em 8, depois dividir em 4, depois dividir em 2, depois dividir em 1. Uma, 2, 3, 4 vezes para falhar, certo? Então dá 4. Se fosse 32 elementos, o que aconteceu? Eu ia ter um degrau aqui a mais de 32. Né? E eu ia ter que dividir ele em 2 para dar 16. Se eu tiver 32, busca binária, 32, eu vou dividir em 5. Então, pessoal, para um array de 16 elementos, na pior das hipóteses, ou seja, eu não encontrar o valor, eu tive que dividir o array e comparar 4 vezes. Para um de 32, 5. Para um de 64, 6 e assim por diante. É lógico, o tamanho dos arrays vai variar, não vai ser sempre potência de 2. Né? Pode ter, sei lá, de 16 eu posso ter, vamos fazer com 20. 20 vai ter um de 10, depois vai ter um de 5, depois vai ter um de 2 ou um de 3, certo? E aí vai ter um de 1. Quantas vezes? 1, 2, 3, 4. Estão vendo aqui? Só vai mudar na hora que eu tiver uma próxima potência de 2. Enquanto for até 31, a gente vai dividir em 4. Em 4, quer ver? Vamos ver se isso se comprova. Eu tenho 31. 31 dividido por 2 vai dar um de 15 e um de 16. Não é isso? Vamos falar que a gente vai pelo de 15. Vai ser um de 7 e um de 8. O de 7 vai ser um de 3 e um de 4. O de 3 vai ser um de 2 e esse aqui vai ser 1. 1, 2, 3, 4, 5. Estão vendo? Agora já chegou perto daqui, porque está perto do 32. Mas não foge, né? É perto do quê? Qual que é a cara disso, né? É o log LG, né? Que é o log de base 2 de N. Vejam só, quem que é o log, o LG de 16? Quanto que é LG de 16? É 4. Tem um 2 escondido aqui, né? 2 elevado a quarta dá 16. Não foi isso que eu fiz? De 32 é 5. Se eu estou perto do próximo limite, ou se eu estou perto do anterior, a gente vai ficar mais ou menos nisso aqui. Então, em termos gerais, a ordem de crescimento da busca binária de um n, ela é O de log de n. Certo? Porque eu tenho aí o paradigma, né, de resolução de problemas da divisão e da conquista, né? Muito bem, dividir. Vou sempre dividido em 2. A cada passo, meu problema é dividido em 2, dividido em 2. E eu tenho, então, um algoritmo muito eficiente. Por exemplo, vamos pegar um exemplo vamos pegar a potência de 2. 1024 elementos. Se eu tivesse 1024 elementos. Qual que é o log de 1024 na base 2? É 10, né? 10. Então, se eu tiver 1024 elementos no array, eu vou fazer a comparação e a divisão no máximo 10 vezes. Se eu for fazer a busca sequencial e não encontrar o valor, eu vou comparar 1024 vezes. Então, 10 é muito menor que 1024, né? Então, dá para se convencer que a busca binária ela é muito mais rápida que a busca sequencial.
Qual que é o problema, entre aspas? O meu array, a minha estrutura que eu estou pesquisando, ela tem que estar ordenada, tá bom? Mesmo assim, vai compensar. Se a gente tiver que ordenar, tá bom? Eu vou falar desses aqui, depois a gente volta no... Não, deixa eu ir na ordem, vai. Algoritmos de ordenação, pessoal. Normalmente são 7 que a gente vê, né? São 7 algoritmos. O primeiro é o Bubble. Bubble. Na verdade, eu começo pelo menos, né? Pelo Selection Sort. Qual que é a ideia do Selection Sort? Dado um array desordenado, eu vou procurar pelo menor elemento que está dentro desse array, fazendo uma passada, e na hora que eu encontrar esse menor, eu coloco ele na primeira posição, o cara que estava aqui assume a posição dele aqui no meio, não importa a posição, e eu continuo a repetir esse processo, só que agora a partir do lado direito desse elemento que ele já está na posição dele. Então eu encontro novamente, vou falar de M1 aqui, encontro o menor dessa fração aqui, coloco ele no lugar, troco o que estava ali com a posição da onde veio esse que é o segundo menor e repito o processo e vou repetindo esse processo até eu consumir o array inteiro. O selection sort, vejam, eu faço n comparações, depois n-1 comparações, depois n-2 comparações, depois n-3 comparações, depois n-4 comparações. Ele então, independente do caso, mesmo que o array esteja ordenado, ele vai fazer esse processo, vai ficar trabalhando à toa. Ele é O de n ao quadrado, tá bom? Para ficar claro de onde vem esse O de n ao quadrado, onde chega, né, o quadrado, vamos pensar nessa somatória, né? Vocês perceberam? N, n-1, n-2, n-3, n-4, n-5, até chegar em uma posição. Posso pensar nisso invertido, né? 1 mais 2 mais 3 até n, né? Então, se eu tenho um somatório aqui de igual a 1 até n, esse somando i, né? Eu tenho, para n5, eu tenho 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5, né? Para um n arbitrário, eu tenho 1 mais 2 mais 3 mais 4 reticências mais n-1, não é? Vamos pôr um n arbitrário aqui, ó. Isso aqui para n igual a 4. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Isso, para n igual a 4. Se eu tiver um n arbitrário, eu posso falar que essa minha somatória, que esse meu somatório de i é igual a 1 mais 2 mais 3 mais ciências n menos 2 mais n menos 1 mais n. Concordam? Muito bem. Só que isso é a somatória. Agora vamos pensar o seguinte, vamos fazer uns algebrismos aqui, certo? Esse cara aqui, veja se vocês concordam comigo, o somatório de igual a 1 até ni é igual, vejam se vocês concordam, igual a 1 n mais, falta o i aqui, né? Mais somatório igual a 1 de i dividido por 2. É isso, não é? Tenho uma coisa somada com ela mesma, dividido por 2, é igual a ela. Agora aqui, eu vou substituir isso aqui por isso, certo? Então, vamos passar para o lado de cá. Somatório, eu tenho 1 mais 2 mais 3 mais n menos 2, eu vou colocar entre parênteses, tá? N menos 1 mais n. Só que eu tenho esse primeiro aqui, eu quero somar ele com o outro, só que o outro eu vou escrever invertido, tá? A soma é comutativa, né? Não tem problema a ordem que a gente soma as parcelas, né? O resultado vai ser o mesmo. Então, n mais n menos 1 mais n menos 2 mais... agora não precisa de parênteses, né? Que são só números.
mais 3, mais 2, mais 1. Tudo isso aqui dividido por 2 ainda, né? O resultado disso aqui é o quê? N mais 1. N menos 1 mais 2. Dá N mais 1. N menos 2 mais 3. N mais 1. Aqui, N menos 2 com 3. Dá N mais 1. N menos 1 com 2 dá N mais 1. N com 1 dá N mais 1. Olha só, eu tenho o padrão, né, se repetindo, N mais 1, N mais 1, N mais 1. Quantas vezes esse N mais 1 aqui está se repetindo? São N vezes, né? Porque se eu tiver 10, eu não vou ter 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, até o 10. São 10 somas. Então, para N, eu tenho N somas, que é a mesma coisa que multiplicar por N. Só que isso aqui é essa parte de cima. Ainda falta eu dividir por 2. Então, essa parte aqui de cima tá aqui, certo? E ela dividido por 2 é igual ao que a gente estava buscando. Então, somatório de n igual a 1 i é igual a n mais 1 dividido por 2, que é igual, vejam, é quadrática, n ao quadrado mais n dividido por 2. Olha lá. Por isso, tá bom? Tudo bem, pessoal? Então, o selection sort, ele tem ordem de crescimento quadrático. Muito bem. Aí a gente vê o insertion. O insertion é um pouco melhor. Qual que é a história do insertion sort? Eu pego o primeiro elemento e tento inserir ele andando para a esquerda. Só que o primeiro elemento não tem ninguém para a esquerda, então eu posso pular ele no primeiro processamento. Eu já posso começar pelo segundo. Então, começando pelo segundo, eu vou verificar se o valor que está aqui dentro, eu preciso propagar ele para a esquerda para colocar ele na posição dele. Se eu tiver que andar, muito bem, eu vou trocando com quem está na esquerda dele até eu encontrar a posição correta. Então, o insertion sort, eu vou coloco esse cara no lugar, andando para a esquerda. Coloco esse cara no lugar, andando para a esquerda. Coloco esse cara no lugar, andando para a esquerda. Coloco esse cara no lugar, andando para a esquerda. E assim por diante. No pior caso, um caso hipotético, eu teria que, para cada elemento, propagar ele totalmente para a esquerda. Então, se tivesse desordenado, vamos supor, né? Se eu tivesse 10, 7, 5, 3 e 2. Na hora que eu pego 10, ele está certo. Na hora que eu pego 7, eu tenho que andar o 7 uma casa para a esquerda. Na hora que eu pego 5, eu tenho que andar o 5 duas casas para a esquerda. Na hora que eu pego 3, né? Foi 3 que eu falei? Foi. 3, eu tenho que andar 4 ou 3 para a esquerda. Aí cai na história do selection sort. Só que, para o caso médio e para quando o array está ordenado, eu ando pouco para a esquerda. Quando o array estiver ordenado, eu não ando nada. Porque se esse cara está no lugar, na hora que eu tento pôr esse aqui no lugar e ele já está no lugar dele, ele não vai para a esquerda, ele já para aqui. Não é isso? Aí o processo elemento por elemento, que é crescimento, ele é linear. Mas mesmo assim, no caso médio, ele é proporcional a um crescimento quadrático. Tá bom? Insertion sort, a ideia dele é essa. O bubble sort, a ideia é comparar os adjacentes, não era isso? E eu vou trocando de posição caso precise. E eu faço a passagem no array inteiro. Se eu estiver indo da esquerda para a direita, colocando o maior no final, depois da primeira passada, o maior elemento do array vai estar ocupando a última posição. Então, na próxima passada, eu não preciso considerar ele. Posso fazer o contrário também. Eu quero manter a parte ordenada para a esquerda, que é o que aconteceu nos dois últimos algoritmos. Então, eu vou da direita para a esquerda. Na minha primeira passada, eu vou ter garantia que o menor vai estar na primeira posição. Então, aí, na hora que eu for repetir o processo, eu não preciso chegar até aqui. Eu posso parar na penúltima posição e assim por diante, né? O bubble, então, ele é comparação de adjacentes.
Desses três mais simples, ele é o piorzinho, ele e o Selection Sort, tá? O Insertion Sort. O Bubble, na verdade, você pode até melhorar ele, né? Tem algumas melhorias que a gente pode fazer. Pode até fazer um ponteiro indo para cada lado, né? Um andando para a direita, um andando para a esquerda. Mas no final das contas não muda muito a ordem de crescimento deles, tá? Bem, continuando. Por que isso aqui? Aí vem o Shell Sort. Shell Sort. Qual que é a ideia do Shell Sort? Eu vou ter uma sequência de espaçamentos. Normalmente a gente vai gerar K é igual a 3K mais 1. Dependendo do tamanho do array, tá? Eu vou gerar esse espaçamento e aí eu vou comparando da direita para a esquerda esses elementos espaçados em K ou H, tá? Eu acho que no que eu tenho no meu material é K que eu uso. Mas o H, não, é H. É K não, perdão. Deixa eu pôr H aqui. H é igual a 3H mais 1. O H é de... agora eu não lembro o que quer dizer o H. Se é horizontal. Enfim. A comparação, ela é nesse espaçamento que vai depender do tamanho do array. Muito bem, na hora que eu termino uma passada num determinado espaçamento, ou seja, eu faço isso aqui, depois eu vou... deixa eu só deixar claro aqui, pessoal, que talvez... Só pra gente não fazer coisa errada. Comecei com o espaçamento 4, tá bom? Então eu pego o primeiro elemento, um elemento que está 4 distante dele, e comparo. Aí eu vejo se eu consigo repetir esse processo, tá bom? Se eu consigo, de novo, na verdade vai pela direita, né, gente? Aí, falando besteira para vocês, né? Imagina aqui, o 4 está aqui, né? 1 está aqui. Eu venho daqui e comparo com esse. Tem que trocar? Se tiver que trocar, faz a troca e tenta repetir. Dá para repetir? Não dá. O que eu vou fazer agora? Eu vou andar para a direita e repetir esse processo. Aqui. Dá para ir de novo? Não, não dá. Então para. Vou para o próximo. Vou comparar com esse. Se eu trocar, precisou. Tenta ir de novo. Não dá. Vamos aumentar um pouco o tamanho aqui. Agora, esse aqui. Vim para cá. Comparei. Precisou trocar? Beleza. Tem alguém para a esquerda? Não tem. Agora aqui. Esse aqui, vejam, já vai cair aqui, ó, que eu já sei que tem outra, né? Então aqui são 2 pulos. Comparo esse com esse, precisa trocar, eu comparo esse com esse, precisa trocar, eu troco e depois não vai dar para ir para cá de novo e assim por diante. Na hora que eu termino essa passada, eu tenho a garantia, tem a propriedade desse algoritmo, que é o H-sorting. Eu tenho a garantia que depois de uma passada de espaçamento H, os algoritmos os valores que estão distanciados em H, eles estão ordenados. Então, quaisquer 2 valores que estão numa distância H, um entre o outro, eles vão estar ordenados. Depois dessa passada, o H ele é recalculado. Para aquela forma do H igual a 3H mais 1, vai ser H dividido por 3. Porque a minha última passada vai ser H valendo 1, onde eu faço minha última verificação. Se eu tenho que comparar daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá e assim por diante. Tudo bem? Esse é o Shell Sort. Depois vem o Merge, a divisão e conquista, né? Como que funciona o Merge Sort? A gente vai dividir o array na metade. Lembram disso? Na verdade, a ordem, né? Vamos fazer na ordem, né? Eu divido para cá, divido para cá, divido para cá, até um momento que eu não consigo mais dividir. Se eu tenho um sub-array aqui com um elemento só, ele está ordenado por si só. Então, eu vou para o lado direito desse aqui. Eu tenho mais um. Muito bem, eu tenho esse lado pronto. A gente volta intercalando para gerar esse aqui, para colocar esse aqui em ordem. Muito bem, terminei esse, é o lado esquerdo desse pedaço. Vou para a direita. Vamos pôr que esse aqui tem 4. Esse aqui tem 8. Né?
A mesma coisa acontece e volta intercalando, que vai formando uma árvore, né? A gente chama de árvore merge. Muito bem, intercalei esses dois, gerei esse aqui, agora eu vou intercalar esses dois para gerar esse, e aí eu venho fazer a direita. Eu vou ter dois para cá, dois para lá depois, né? Um para cá, um para cá, um para cá, um para cá. Veio para cá, intercalou. Veio para cá, voltou intercalando. E intercalou esses dois. E aí com isso aqui ordenado, eu intercalo para gerar o próximo, né? A prova gráfica aqui eu tenho o quê? Eu tenho n elementos. Aqui eu tenho n dividido por 2 mais n dividido por 2, que é n elementos. Aqui eu tenho n dividido por 4 mais n dividido por 4 mais n dividido por 4 mais n dividido por 4, que é igual a n também, elementos. E aqui n dividido por n, n dividido por n, n dividido por n, que dá n no final. Qual que é a altura da árvore merge? Ela é proporcional a log de n também. Então, a ordem de crescimento do merge sort, independente do estado dos dados, é o que? Em cada camada eu processo n elementos e eu tenho log de n camadas. O merge ele é O de n log n. Faltou falar algumas coisas, né, dos algoritmos, né, propriedade de estabilidade e de se eles são in place ou não. Desses 7, o único que não é in place é o merge, porque ele precisa de memória auxiliar para fazer o processo de intercalação, que é isso aqui que a gente estava falando na hora que volta. Relação à estabilidade, que com o algoritmo de ordenação, o que quer dizer quando o algoritmo de ordenação ele é estável? Quer dizer que quando eu tenho valores iguais em posições diferentes, se a posição relativa entre os dois mudar, ou seja, se eu tenho um valor 2 aqui e um valor 2 aqui, e no meio da ordenação, esse 2 que estava nessa posição passou a estar do outro lado do outro 2, isso quer dizer que o algoritmo não é estável. Isso tem implicação quando a gente quer fazer mais de uma ordenação no mesmo conjunto de dados e manter o estado anterior. A gente não consegue quando o algoritmo tem essa propriedade de não ser estável. Dos que a gente viu, vamos lá, selection sort ele não é estável, insertion sort ele é estável, bubble sort é estável, shell sort não é estável, né, porque tem toda aquela troca, né, das posições, lembram? Em hsorting. Merge sort é estável, só que ele não é in place, isso é um problema. E agora a gente vai ver o quick e o heap sort, que são in place, mas não são estáveis. Quick sort. Qual que é a ideia do quick sort? Eu vou escolher um elemento aqui que vai ser o meu elemento base para comparação. Esse elemento ele é chamado de pivô. Qual que é o critério de escolha? Você pode usar vários critérios. O que eu normalmente mostro inicialmente, eu pego o primeiro elemento da sequência não ordenada que eu vou ordenar, ele vai ser o meu pivô, e eu vou andar dentro do array da direita para a esquerda a partir dessa posição, e da esquerda para a direita, perdão, e depois da direita para a esquerda, procurando por elementos que não estão na posição correta. Então, por exemplo, se o meu pivô é 10, eu quero que nesse pedaço aqui do array só tenha elementos menores que 10. E nesse pedaço aqui da direita, eu só quero elementos maiores que 10. Então, se eu encontrar elementos que ferem essa regra, ou seja, eu tenho aqui alguém que é maior que 10, eu tenho aqui alguém que é menor que 10, eu vou procurar por esse elemento, procurar pelo elemento que está no lugar errado aqui do lado direito, troco os dois e continuo o processo até que essas buscas se cruzem. Quando elas cruzarem, quer dizer que eu tenho o lado menor de um lado, o lado maior do outro. Aí eu troco o pivô com a última posição do lado menor, e isso vai implicar que o meu pivô vai estar na posição correta, do lado esquerdo dele só vai ter os menores que ele, do lado direito só vai ter os maiores, e aí eu repito o processo para a direita e para a esquerda. Enquanto no merge sort a posição do meio era o início e o fim dividido por 2, igual na busca binária, aqui no quicksort a posição do meio depende do algoritmo de particionamento, que é esse algoritmo que faz a divisão, porque ele vai retornar a posição onde o pivô vai ser inserido, para aí sim eu conseguir decidir qual que é o lado esquerdo, qual que é o lado direito. Essa implementação ela é uma implementação que ela tem um problema sério, que
Se esse array tiver invertido ou quase totalmente desordenado, ela vai tender a um crescimento quadrático, e isso não é bom. Qual que é a solução? A gente pode escolher aleatoriamente uma posição dentro do array, trocar com a primeira posição e fazer esse processo, ou a gente pode embaralhar aquele array ali antes de fazer o processo, para a gente ter a garantia que ele está mais ou menos desorganizado de uma forma padronizada. Tá? Outro problema, se eu tiver um array com muitos valores repetidos, esse quicksort ele tem o quicksort de particionamento em duas vias, dos menores e dos maiores. Eu tenho também a implementação do quicksort, que é o quicksort em 3 vias, three-way quicksort. O que ele faz? Ao invés de só dividir em duas faixas das menores e dos maiores, ele divide o array em 3 faixas, dos menores, dos iguais e dos maiores. Aí eu vou encontrando elementos iguais, eu vou encaixando eles nesse meio, e na hora que eu invoco para a esquerda, os iguais não entram mais na jogada, e na hora que eu invoco a direita, os iguais também não entram. Tudo bem? Acho que de quicksort, acho que era isso o principal. E para terminar, o heap sort. O heap sort, como que ele funciona? A gente toma os dados do array como se a gente assume que eles estão dentro de um heap binário, né? Normalmente a gente descarta a posição inicial, a gente não pensa nela para simplificar a nossa fórmula, né, para calcular os filhos e os pais. Para eu saber quem é a posição, quem são os filhos do 1, eu uso a continha, né, a formulinha. Vou chamar filho de n é igual, filho esquerdo de n é igual a 2n, e o filho direito de n é igual a 2n mais 1. Então, se eu estou nesse elemento aqui, quem que é o filho da esquerda dele? É o 2n, ou seja, o 2, e o filho da direita é o 3. Se eu estou aqui, quem que é o filho da esquerda dele? É o 2n, que é o 4, e o filho da direita, que é o 2n mais 1, que é o 5. Se eu estou aqui, quem que é o filho da esquerda? É o 6, que é o 2n, e o filho da direita, que é o 2n mais 1, e assim por diante, tá certo? Isso é um heap binário, tá bom? Porque se eu for desenhar esses dados na forma de uma árvore binária, eu vou ter a estrutura de um heap. Vejam só. Aqui é a posição 1, aqui é a posição 2, 3, 4, 5, 6. Essa árvore é completa, olha só que interessante. Todos os elementos que não têm filhos ou estão no último ou no penúltimo nível dela, tá bom? Só que, para eu invocar o heap sort, eu preciso transformar esse heap binário num max heap. Onde? Qual que é a invariante do max heap? Todo pai é maior que os filhos. Então eu vou ter, vamos supor aqui valores aqui, depois que fez o processo de montar o heap, né, que você já viu o max heap, vamos falar que eu tenho aqui 10, 7, 8, 2, 1 e 3. Quando eu tenho o max heap montado, eu tenho garantia que esse cara aqui é o maior de todos, porque é o cara que está na raiz do meu heap binário. O que eu vou fazer? Eu troco o valor dele com o último, então aqui eu ponho um 10, o 10, e aqui eu ponho o 3. E agora eu tenho que afundar esse 3 aqui para reposicionar ele. Para que lado que o 3 vai? Para o lado do 7, para o lado do 8? Para o lado do 8, porque o 8 é maior. Então vem o 3 para cá e o 8 fica aqui na raiz. Tem como descer mais o 3? Não tem. Então, na verdade, essa verificação se tem como descer mais o 3, ela já descarta essa posição aqui, como se esse elemento já tivesse saído do heap. Então, eu vou ter no meu array 8, 7, 3, 2, 1 e o 10. Vejam, tem o max heap de novo e eu repito o processo. Troco esse cara com esse. Troco aqui, vai ficar 1, 7, 3, 2, 8. Diminuo o tamanho do heap binário, eu já tenho dois elementos que estão na posição. E agora eu tenho que descer o 1.
para reposicionar ele, né? Vai descer para o lado 7 ou para o lado 3? Para o lado 7, então vai ficar 7, 1, 3, 2. O 2 ainda é filho, esse cara já saiu, né? O 2 ainda é filho do 7, o 1 precisa descer? Precisa. Vai ficar 7, 2, 3, 1. Beleza? Troca. Vai ficar 1, 2, 3, 7, 8, 9. E o processo vai se repetindo, tá certo? Agora eu tenho que afundar o 1, ele vai para o lado do 3, então vai ficar 3, 2, 1, não dá mais para descer o 2. Muito bem, eu tenho o max heap formado de novo, troco esse com esse, vai ficar 3, 7, 8, 9. E vai ficar aqui 1 e 2. O 2 precisa descer, vai ficar 2 e 1, 3, 7, 8, 9. E troca esse com o último, que é o 1. 1, 2, 3, 7, 8, 9. Muito bem, isso aqui eu não preciso repetir, porque é o último elemento, né? Olha lá, o array está ordenado, tá bom? Pessoal, é tudo isso, eu estou falando muito rápido, sem ficar esperando, ficar parando para detalhar a construção de heap, porque é revisão. Vocês vão lembrando aí, tá bom? Vai refrescando a memória, tá? Então, acabando, né? A gente vai ver grafos, né, pessoal, na nossa disciplina. Então, lá em projeto e análise vocês já viram, né? Um grafo, né, é uma estrutura aí formada por vértices ou nós ligados ou não por arestas, né? Então isso aqui é um grafo. A gente pode colocar, indicar cada nó do grafo com algum valor para a gente saber o que é o que. Vou indicar com 0, 1 e 2. Certo? Isso aqui é um grafo, tá bom? Ele não tem direção, é um grafo não direcionado. O Breno usou um outro termo no material dele, que é um termo que foi traduzido no livro do Cormen, tá? Agora eu não estou lembrando. Para mim não é usual aquele termo, então eu não estou lembrando. Mas o grafo que não tem direção, onde as arestas não tem direção, é só chamar de grafo mesmo, ou grafo não direcionado, tá bom? Aí tem as construções, né? Como que a gente constrói isso aqui computacionalmente, os algoritmos que a gente pode executar, que vocês já viram também dois. E quando o grafo tem direção, ele é um grafo direcionado ou digrafo. Não é dígrafo, tá bom, pessoal? Digrafo. É um grafo direcionado, tá certo? A gente vai ver com detalhe depois, só para vocês lembrarem o que é o grafo, tá? Algoritmos gulosos, pessoal, são aqueles algoritmos que eles estão preocupados sempre com o ótimo local ao invés do ótimo global. Então, não importa se no momento de decisão, lá no futuro, o algoritmo não sabe se no futuro uma posição que ele está, um caminho que ele está pegando no momento é pior, mas pode ser que no futuro, depois da ramificação da execução, pode ser que o máximo global seja melhor por aquele caminho, mas o algoritmo guloso ele não está preocupado com isso. Ele está sempre preocupado com o máximo local. Ele vê o melhor caminho naquele instante que ele está processando e ele vai pegando aquele caminho para resolver as coisas, certo? Depois a gente vai ver exemplo disso, porque tem um exemplo de um algoritmo guloso em grafos. E programação dinâmica, pessoal, que é um nome bonito para tentar melhorar, tentar não, né? Na verdade, melhora e muito, o processamento de dados de funções recursivas. Quando eu preciso dos dados de passadas anteriores para eu gerar a próxima, tá bom? Então, um exemplo normal que se pode usar, por exemplo, eu quero calcular o enésimo termo da sequência de Fibonacci, depois eu quero calcular o 10n da sequência de Fibonacci. Então, se eu já tiver pré-processado os valores que eu já fui encontrando, os próximos passos é só eu ir usando esses valores que já existem, ao invés de eu propagar toda a recursão de novo para cada elemento que eu vou calcular, tá bom? Falando nisso, eu tenho aqui um programinha que eu fiz na época do doutorado, mais para uma apresentação, que era para explicar coisas que eu estava fazendo no meu trabalho sobre alinhamento de sequências de proteínas e de DNA. Eu chamei de alinhamentos e eu vou disponibilizar para vocês, tá? Ele usa programação dinâmica para fazer o alinhamento local e global de forma bem ingênua, tá, gente? Bem didática.
de duas proteínas ou duas sequências de nucleotídeos. Então, aqui no caso, eu tenho a proteína S1, a proteína S2, cada letrinha aqui é um aminoácido da proteína, e eu vou fazer o alinhamento global e eu vou clicar em alinhar. Ele faz isso aqui é parecido com aquele problema do, como que é o problema do mochileiro? Acho que é que o Breno passou para vocês, né? Então vejam só, eu tenho aqui as duas strings, né, com os dois valores que eu quero alinhar, e essa matriz é uma matriz de pontuação do algoritmo de alinhamento global de proteínas, que usa programação dinâmica. Porque, por exemplo, se eu quiser calcular esse valor aqui, eu tenho que calcular o 15, o 17 e o 20. Se eu for fazer só de forma recursiva, cada vez que eu for processar esse, eu tenho que gerar esse, que por consequência esse gera esse vem esse. Então, a quantidade é absurda de processamento que tem que ser feito. Então, o que a gente faz? A gente armazena numa matriz, aqui no caso, né, uma rede de duas dimensões, os valores que foram sendo obtidos, para eu não precisar ficar fazendo recursivamente tudo de novo o tempo inteiro, tá bom? Então, isso é a programação dinâmica, tá certo? Programação aqui não é o ato de programar, mas é o ato de usar essa memória auxiliar, tá bom? Essa memória, às vezes, é chamada de memoization, de memorização, tá? O termo em inglês. Tudo bem, pessoal? Isso aqui depois vocês podem dar uma olhada, tá? Aqui essas flechinhas indicam da onde que o valor foi obtido. Dentre esses três, da onde que veio? Veio daqui. E aqui o caminho do melhor alinhamento que foi gerado nesse caso, tá? Depois vocês podem dar uma olhada. Tem esse mapa de calor aqui para indicar o caminho, está sempre em azul mais escuro, estão vendo? Maior aqui, ó. A gente pode trocar, lá, tá? Eu vou passar o projetinho para vocês, vocês podem usar. Vocês podem dar uma olhada, usar não, né? Dar uma olhada, né? Ver como que foi feito. Tudo bem? Aí tem um algoritmo local, dá para trocar para proteína, dá para trocar para DNA e assim por diante, tá bom? Que é um exemplo do uso de programação dinâmica. E o projeto estou disponibilizando para vocês. Uma outra coisa, agora que acho que já terminei, já falei tudo que eu queria falar da revisão, né? As principais coisas. Vocês têm uma tarefa para essa semana, não é uma tarefa que vocês vão ter que entregar, mas é uma tarefa mais de leitura, tá bom? De introspecção aí para vocês. O que vocês vão fazer? Tem uma seção nesse livro de algoritmos, aquele livro vermelho que eu falei para vocês, a seção 1.5, que ele trata de um estudo de caso do Union Find. O que é esse Union Find? É resolver o problema da conectividade dinâmica. Não sei se vocês chegaram a ver com o Breno, em grafos a gente pode detectar clusters de vértices ou nós que estão associados entre si. Esses clusters, essas formações, a gente chama de componente conexo. Dependendo do problema que a gente quer resolver, a gente quer que essa organização, a gente quer saber de bate-pronto se dois vértices estão no mesmo componente, né? Então, ao invés de eu montar o grafo inteiro e depois processar isso, eu quero que ao passo que eu vou montando o grafo, que eu vou adicionando as arestas, eu quero já ir resolvendo e saber, de bate-pronto sempre, se dois vértices estão no mesmo componente conexo, tá? Então, toda essa história e a forma de implementar isso de forma eficiente é tratado nesse estudo de caso da seção 1.5, que começa na página 216. É um pouquinho grande, tá? Tá em inglês, tá bom, pessoal? Vou passar a matéria em inglês. Infelizmente, gente, material em inglês é a língua padrão, né? Principalmente da computação. Então, não tem o que fazer. Vocês dão uma... Quem não sabe, joga no tradutor e vai tentando se virar, tá bom? Eu acho que não sei se ele coloca o estudo de caso aqui, mas no curso do Sedgwick, no curso que tem no Coursera, eles dão uma ideia de aplicação da conectividade dinâmica, que é percolação. Então vejam, aqui nessa matriz gigantesca aqui, eu tenho, deixa eu parar isso aqui. Eu vou pôr no Paint, depois eu rodo para vocês verem com calma.
A ideia é, eu tenho aqui como se fosse um material, tá? E eu vou aumentando a porosidade desse material para eu ver quantos poros, qual que é a porcentagem de poros, de perfurações microscópicas que eu tenho que ter aqui para haver comunicação do meio que está em cima com o meio que está embaixo. Então, por exemplo, uma parede de um concreto feito com tais especificações, que tem tal probabilidade de ter poros em tais posições, qual que é a probabilidade, né? Quanto que é o aceitável de porosidade para que não haja vazamento de uma piscina, por exemplo, né? Então a ideia é usar justamente a conectividade dinâmica para fazer essa simulação. Por quê? Se a gente enxergar isso aqui como um grafo, onde cada célula aqui tem ligação com a esquerda, com a direita, com a de cima e com a de baixo, e eu vou inserindo elementos que, no momento que a parte de cima for o mesmo componente conexo da parte de baixo, quer dizer que há comunicação entre os dois meios e está percolando, está havendo troca aí de material entre os dois meios, tá? Esse projetinho eu vou colocar lá para vocês também, tá bom? Ele é todo parametrizável também, tá? Então eu tenho aqui, nessa matriz aqui de poros, eu tenho 22.500 poros. Então olha lá, está aumentando, cada branquinho é um poro que está sendo aumentado, para eu ver quanto que tem comunicação, né? E esse azulzinho é como se estivesse entrando água, aqui tem água e aqui está seco, tá bom? Vejam, vai aumentando, porque todos esses agora já fazem parte do componente conexo do par de cima. É como se todos eles estivessem ligados à parte de cima. Ele normalmente percola ali perto dos 50%. Estão vendo que está aumentando? A água está tomando conta do material, estão vendo? Pronto. Chegou nesse ponto. Vocês viram que foi bem rápido? 2 ou 3 pontos aqui já fizeram com que tudo se comunicasse. Então, ou seja, está entrando água daqui para cá. Entenderam a ideia? Então, nesse estudo de caso, vocês vão ver o algoritmo, as estruturas de dados que vão sendo implementados. Ele vai contando essa história, melhorando o desempenho, né, dessa estrutura de dados Union Find, para permitir com que esse tipo de processamento seja feito de forma rápida. Até aqui no projeto da percolação, dá para trocar a estrutura que está sendo usada. Deixa eu ver se eu... São essas aqui, ó. Quick Find UF, Quick Union UF, Union Find e Weighted UF. O F é de Union Find, tá? Deixa eu ver onde que é que eu coloquei. Aqui, ó. Aqui eu estou usando a mais rápida, mas eu posso trocar. E só para vocês testarem, só comentar essa linha, descomentar essa e rodar de novo para ver agora com o Quick Union o que acontece, Quick Find o que acontece, Quick Union o que acontece e depois o Weighted Union Find, que é o mais rápido aqui no caso. Tá? Tem outras formas de fazer, tem como melhorar ainda. Eu acho, deixa eu ver se esse aqui já tem compressão de caminho. Acho que com compressão eu não implementei. Acho que não mesmo. Tá comentado aqui, tá bom, pessoal? Isso aqui eu fiz para o pessoal de estrutura de dados do TSI, porque eu passo esse Union Find, né? Eu explico tudo, mas no caso de vocês vão ter que dar uma estudada, tá bom? Pessoal, matéria dada e matéria estudada, tá certo? Pode ser que apareça uma perguntinha disso na prova, beleza? Então, lá na pastinha de material, pessoal, isso aí já está disponível. Eu vou arrumar a numeração aqui do slide, que ficou faltando a quantidade final. E eu acho que é isso. Na semana que vem a gente faz o nosso plantão na quinta-feira, das 8h30 às 10h30, ou até mais tarde se precisar. E depois na outra a gente começa de fato com as estruturas de dados e seus algoritmos. A gente vai ver estrutura de dados, a gente vai ver problemas resolvíveis usando as estruturas de dados e assim por diante. Bibliografia que eu falei, o livro do Sedgwick, o livro do Goodrich e o livro do Cormin, tá bom? São os principais. Então é isso aí, pessoal. Valeu, obrigado, falou.